Então, meus queridos irmãos, hoje a palavra que trago para partilhar convosco e para nós podermos crescer no conhecimento do Senhor, da sua palavra, dos seus desígnios de amor para a nossa vida, é uma palavra que vai falar de sabedoria. Porque a sabedoria, ontem nós escutávamos algo muito interessante, é que a sabedoria estava nas cartas que ele escreveu. E lembram-se que as cartas éramos nós. Vós sois as cartas de Cristo. A segunda carta aos Coríntios. Hoje, eu quero vos dizer que o Senhor sela como um bom escritor a sua carta. Sabe o que um escritor faz quando termina a sua carta? Assina. O Senhor assina sempre o final da nossa história. Ele começa e termina. E há uma sabedoria em tudo isto. E eu queria convosco fazer uma passagem pelas Escrituras, percebermos como e aonde isto nos acontece. Porque senão temos o azar de ser como ontem nós falávamos, que tenho um grande receio, que é a sabedoria que nós estamos a perder. Porque passados 2 anos de pandemia, nós estamos a voltar exatamente àquilo que estávamos. Com os mesmos costumes, com os mesmos hábitos, e não aprendemos nada. Não aprendemos a viver em intimidade com o Pai. Hoje, se voltassem a fechar as casas, as igrejas, de todas as denominações, de todas as confissões religiosas, todas, e pusessem as pessoas em casa outra vez, as pessoas novamente iriam estar em suas casas e não saberiam fazer uma liturgia nas suas casas. Não saberiam fazer um encontro com o Pai pela Escritura, pela Palavra, com o Pai, com os filhos, com os irmãos sentados à mesa. Não saberiam fazer. Quer dizer que nós não estamos a aprender. Às vezes, irmãos, eu tenho uma amiga que tem umas ideias assim um bocado interessantes. Nosso Senhor tem a graça de nos dar os filhos para nos tirar essas ideias todas que a gente põe na nossa cabeça. Os filhos tiram-nos as ideias quando a gente não os escraviza. Quando a gente os escraviza, vamos acabar por ser escravizados por eles também. Acabamos sempre por isso acontecer-nos. Mas se nós não fizermos isso, eles libertam-nos. Os filhos são para nos libertar, não para nos escravizar. Assim a gente os entrega a Deus. Eu tenho uma amiga que dizia que tinha a sua vida toda muito bem organizada por dossiês. Tinha dossiê não sei do quê, tinha dossiê da igreja, tinha dossiê da vida, tinha dossiê do namoro, do casamento na altura. Tinha tudo muito bem organizado. Quando Deus nos dá um filho, parece que os filhos vão lá brincar com os dossiês e misturam aquela bugiganga toda e começam a riscar nas faturas e nas folhas de compromisso. Eles rasgam como se aquilo não valesse nada. Porque os filhos na realidade vão à nossa vida e fazem-nos isso. Barafundam tudo. Confundem tudo. Isto é o dom de Deus. E a pandemia foi um bocadinho como gerar um filho. Deus a ajudar-nos a gerar um filho. Que é, olhem, atenção, eu vou-vos confundir. Aquilo que vocês têm tudo organizado, planeado para 5 anos, 20 anos, eu vou em 2 anos. E troco tudo. Todas as nossas prioridades eu troco. Mas não aprendemos nada. Irmãos, é que a natureza está emprenhada. O termo que eu quero usar é mesmo emprenhada. Está grávida de Deus. Tudo, rigorosamente tudo, fala de Deus, irmãos. Não há nada na nossa natureza que não fale de Deus. Eu tive a arranjar alguns exemplos para vos ajudar a perceber isto. Como tudo fala do nosso Deus. Porque só há um. Não há mais nenhum. Só há um Deus. Não há um panteão de deuses, irmãos. Não há lá no céu um panteão onde tem o Deus grande, que é o Deus Javé, Sabaoth, e depois tem um Deus dos hindus e tem um Deus... Não, irmão, só há um. Não há mais. Não há uma disputa de deuses no céu. Só há um Deus. E não há uma disputa sequer do demónio com Deus. O demónio não disputa com Deus.
o demónio disputa connosco. É uma idiotice, é uma infantilidade da nossa parte vivermos como se o demónio andasse a discutir com Deus. Não, irmãos, o demónio muitas até vem à nossa vida como ministro de Deus. A forma como Deus às vezes agita os fundamentos da nossa vida é com a mão do demónio. Lembramos do caso de Jó, para curar os seus 3 amigos. Lá no capítulo 40, no versículo 1, Deus permite. Deus não permite. Deus deixa. Deus manda. Então, olha, podes ir à vida de Jó e tocar a vida de Jó. Toca lá. Lembramos da vida do Cristo. O Espírito conduziu o Cristo para o deserto a fim de encontrar-se com Deus. Não! A fim de ser tentado pelo demónio. Irmãos, nós temos uma ideia tão infantil de como Deus age na nossa vida que chamamos às bênçãos de Deus maldições. E às maldições do diabo nós chegamos a chamar aquilo de bênçãos. Porque nós estamos a lidar com agir na nossa vida com a sabedoria deste mundo. E a sabedoria deste mundo, Deus considerou-a louca. Deus olhou para os sábios deste mundo e disse: são todos loucos. E eu faço para confundi-los. Então vou-vos dar uns exemplos onde na natureza, as leis da natureza não mudam. Já perceberam, por exemplo, as leis da gravidade. A gravidade não muda, irmãos. As leis da gravidade, quando Newton descobriu, não muda. Aquilo não pode mudar. Nós podemos descobrir mais algo, aprofundar sobre isso, mas mudar a lei aquela lei tão básica é impossível. E também, mas sabes uma coisa, será que algum de vocês consegue, por exemplo, tocar essas leis, que são eternas, as leis da natureza? A lei da gravidade, todos sabemos a lei da gravidade. Alguém pode tocar nessa lei? Alguém consegue tocar na lei da gravidade? Nós só conseguimos perceber os efeitos da lei da gravidade. Agora, tocar-lhe, nenhum de nós pode tocar na lei da gravidade. E alguém pode negar que ela existe? Ninguém se atreve a negar que a lei da gravidade existe. É impensável. Ninguém faz isso. Não dá. Isto quer dizer que as leis da natureza, as leis da física, tudo aquilo que rege o universo é transcendental. Sabe porquê? Porque é a assinatura de Deus. Tudo que Deus fez, assinou. E eu gostava que vocês vissem comigo a beleza da assinatura de Deus. Em 6 coisas que vos vou falar. Como Deus assinou tão belo. Como a natureza fala de Deus. É preciso estarmos atentos à assinatura de Deus. Uma das coisas é porque todas estas leis que vos vou falar falam de 3 em 1. Todas. São 3 em 1. Sabe o que é 3 em 1? O nosso Deus. Que é 3 pessoas, não só. E é preciso estarmos atentos para ver a beleza. Sabe o que é que nós estamos a perder, irmãos? Estamos a perder a sensibilidade. A ver nas coisas criadas o que Deus fez. Uma lei, por exemplo. Tempo. O tempo é uma lei. E é uma lei que ninguém pode transgredir, irmãos. Sabem como é que é composto o tempo? O tempo é composto da seguinte forma. Passado, presente, futuro. 3, 1. 3 tempos que formam uma coisa que nós chamamos de tempo. Existem 3 tempos. Mas nós falamos passado, presente e futuro. Outra coisa, onde isto também acontece. Espaço. A lei do espaço. Sabe qual é a lei do espaço? Largura, altura, profundidade. Alguém discute esta lei? Ninguém discute esta lei. Alguém consegue abarcá-la toda? Consegue agarrar esta lei? Não. Mas sem esta lei, nós não vivemos no espaço. Sem a lei do tempo, nós não vivemos. Outra lei onde isto acontece. A lei da base da matéria. Por exemplo, os átomos. Os átomos são compostos por 3 coisas:
protões, neutrões e elétrons. 3. Que formam uma coisa que se chama-se átomos. Isto é a base da matéria. A matéria não existe sem isto. Para ser matéria tem que ter isto. E por incrível que vos pareça, os protões e os neutrões são compostos também, cada um deles, por 3 quarks. Tudo é 3 em 1. Vou-vos dizer outra coisa. O estado básico da matéria. Quais são os estados básicos da matéria? Parece que estamos a falar de uma aula de geografia. Não estamos. Estamos a falar da assinatura de Deus na natureza. Porque às vezes dá a sensação que nós achamos que a natureza não está a falar de Deus. E está, irmãos. Olha, a matéria podes encontrá-la em estado sólido, líquido e gasoso. Para ser matéria tem que ter um destes 3 estados, senão não é matéria. São 3 em 1. Vocês querem outra lei? A lei da música. Olha, tão básica. Tudo é música ao nosso redor. Tudo. Cantar do pássaro. Tudo é música. Nós fazemos música simplesmente... É música. Já está a música feita. Como é que isto é composto? Precisa de 3 coisas também. Melodia, harmonia e ritmo. Senão não é música. É a assinatura de Deus na natureza. É um Deus que fez toda a natureza cheia de sabedoria. Tudo é sabedoria. Mas nós achamos que Deus errou. O facto de um ser humano andar ansioso é achar que Deus errou. Ou que Deus é imperfeito. E isto é muito sério. Porque a pior coisa que nós podemos fazer a Deus não é os nossos pecados, é o pecado. Porque os nossos pecados, irmãos, do maior bandido à face da terra, de Hitler, do maior, foram todos cravados na cruz do Calvário. Não há nenhum pecado que não estivesse cravado na cruz do Calvário. Porque senão a humanidade nunca poderia salvar. O que nós tínhamos de ter atenção é ao pecado. Qual é o pecado? Rebeldia. Sermos rebeldes contra Deus. Um pai que faz tudo para o nosso bem e nós somos rebeldes. Tanto assim é que nós, o homem, é feito por corpo, espírito e alma. Quantas coisas? 3. Num corpo. A pessoa humana é isto. O que é o nosso Deus? É 3 também. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um único Deus, o conselho da Trindade. Quem fomos nós para estar no conselho da Trindade? Vou-vos dar uma passagem, que é a passagem que eu disse há pouco da carta aos Romanos, que assim diz. Romanos, capítulo 10, Romanos, capítulo 11, assim é que é, versículo 33. Diz assim: ó abismo da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, como são insondáveis os teus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Quem? Irmãos, isto é sério. Quem? Quem é uma pergunta. Quem? Qual de vocês? Eu? Quem de nós? Quem, com efeito, conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem se tornou seu conselheiro? Algum de vós tornou-se conselheiro de Deus? Algum sentou-se a dar conselhos a Deus como Deus havia ter escrito a história, ter feito a história? Algum de nós escreveu a nossa vida? Algum de vocês pode prender um cabelo, um fio de cabelo na testa?
Algum de vocês, eu, posso acrescentar um côvado, um segundo aos meus dias, no dia em que Ele declarar, acabou, está concluída a tua obra, entra no meu repouso. Algum de nós pode fazer isto? Então, se nós não podemos fazer isto, qualquer estado de ansiedade, irmãos, é rebeldia contra Deus. Porque nenhum de nós nada pode contra Ele. E com isto, não quer dizer que não teremos tribulações, porque as teremos. E com isto, não quer dizer que os mares não serão agitados, porque serão. E que os hospitais nós não os visitaremos. Por lá vamos. E que também não visitaremos as cadeias. E que também as lágrimas não correrão o percurso, o trilho do nosso rosto. Também conhecerá. E que as rugas também não marcarão a nossa cara. E que as mazelas do corpo também nos doerão todos os dias e todas as noites. Com isto eu não estou a dizer que isto não acontecerá. Mas em tudo isto, somos mais do que vencedores. Porque o Senhor já venceu. Esta história que somos nós, a carta escrita por Deus, o alfa e o ômega desta história, é Ele. Nós, cada um de nós, somos as personagens que manifestam a glória do autor. Ao viver a nossa história com um propósito firme, nós estamos a declarar, a manifestar quão bom é o autor desta história. Por isso Paulo termina a carta a dizer: ou quem primeiro lhe fez o dom para receber em troca? Qual de nós fez alguma coisa a Deus para receber em troca? Isto é o mal da religiosidade. Porque achamos, eu não merecia isto. Porque achamos que fizemos tudo bem. Só pode achar quem fez tudo bem quem não se conhece minimamente. Porque se nos conhecermos, não fizemos tudo bem. Mas, se nos conhecermos, não fazemos tudo bem. E se nos conhecermos muito bem, sabemos que não faremos tudo bem. Por isso a Ele, termina o texto dizendo: porque tudo é dele, por Ele e para Ele, a Ele, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esta é a assinatura da nossa carta. Todos nós, em nós, devia estar escrito isto na nossa história. Tudo é teu. Quem lesse o epílogo do nosso livro devia ter lido isto. Quem ler a nossa história deve ler isto. Esta é a sinopse da nossa história. É esta a sinopse da nossa história. Se lerem a tua história, o que contarão? Dirão isto de Deus. A tua história deu glória a Deus. Tu manifestaste a glória de Deus, que Deus já reservou para aqueles que o amam desde a plenitude dos tempos. Irmãos, é por isso que andamos na nossa cegueira. Sabe, nós verdadeiramente estamos muito cegos. Nós estamos a viver um tipo de cegueira que é assustadora. Assustadora. Nós estamos a ver as pessoas como árvores. Como árvores. Lembram-se daquele cego de Betsaida que o Senhor cura com o cuspe nos olhos? Lembram-se? Lembram-se? Cego, o Senhor cura-o. Estás a ver? Ele responde: vejo os homens como se fossem árvores. Às vezes nós andamos a ver, mas andamos a ver os outros como se fossem árvores. Até que o Senhor nos restitua plenamente a vista. Mas o que nos vai restituir a vista é uma palavra. Que é aquela palavra que diz: abre-te. Mas sabem como é que essa palavra vai entrar? Não é pelos olhos, é pelos ouvidos. Por isso, irmãos, há muitos que o Senhor grita: Efata, abre-te,
cospe nos olhos. Esse é que mais há de fazer. Cada dia liga uma mangueira contra os nossos olhos. Mas a nossa surdez é tão grande que não ouvimos nada. Então permanecemos cegos. Porque estamos surdos. Não estamos a escutar a palavra de Deus. Vimos manhã após manhã, e não saímos dos rudimentos mais primários. Sabem porquê, irmãos? Eu lamento informar, mas é um problema, irmãos, de falta de fé. Não acreditamos que Deus existe. Por isso, Nietzsche declara: Deus está morto. E eu assino por baixo dele dizendo: e fomos nós que o matámos. Dentro dos nossos corações, dentro das nossas vidas, dentro das nossas casas, dentro dos nossos relacionamentos, Deus está morto. Então escusamos de andar a gritar a um defunto, porque o defunto não se vai levantar nunca, enquanto não estejas a falar para um Deus que está vivo, presente, manifesto na história dos homens, e tudo é feito dele, por ele e para ele, e a ele pertence a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esta devia de ser a história que teriam para ler. Evangelho de Fábio Soares, Evangelho de Jesus Cristo segundo Fábio Soares. Pronto. Evangelho de Jesus Cristo segundo Adelaide. Evangelho de Jesus Cristo segundo Celestina. Não interessa. Que todos pudessem ler o Evangelho na nossa história. Então haveríamos de dizer: uau, olha como o Senhor se manifesta de formas diferentes. A este manifestou-se assim, mas àquele manifestou-se assim, mas sempre manifestou-se. Sempre se manifestou. E pode haver irmãos entre nós que o Senhor, a única manifestação que tenha tido foi a de sexta-feira, quando depositaram o corpo comprado no sepulcro por José de Arimateia e o selaram com uma pedra na frente e puseram 4 guardas de sentinela, porque o Senhor continua morto. Mas o Senhor está vivo e ressuscitado no meio de nós. Porque se não for assim, irmãos, se não for assim, somos os mais estúpidos dos seres humanos à face desta terra. Se Cristo não está ressuscitado, não há sequer adjetivo para classificar aquilo que nós somos. Porque é tão vã a nossa fé como vai ser vã a nossa forma de viver. Por isso, manifestemos isso. Manifestemos isso. Com cuidado, com seriedade. Porque o Senhor está vivo no meio de nós. Então vamos pôr-nos de pé. Pai querido, Pai santo, a nossa história, Pai, é escrita por Ti, Pai. Mas às vezes, Pai querido, confessamos que a nossa vida, de facto, tem uma história com uma caligrafia, com uma linguagem que ainda nós não aprendemos a ler. Por isso, ensina-nos, Pai, a ler a Tua história. Ensina-nos a ler o que Tu escreveste para nós. Ensina-nos, Pai, a ver o conhecimento, a ciência, a sabedoria manifesta nas cartas da nossa vida, para que possamos verdadeiramente manifestar a glória que reside no nome do Teu Filho Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
este cântico que vamos cantar é precisamente extraído deste texto sagrado da Carta aos Romanos, do capítulo 11. O hino é lindíssimo, e, de facto, a simplicidade dele manifesta. Quando nós cantamos assim estas coisas para Deus, não é para mover os céus, irmãos. Por favor, nós não cantamos para que Deus se arrepie e venha dos céus a correr a fazer a nossa vontade. Por favor. É que às vezes, eu às vezes vejo com cada das ideias mais doida, que Deus não se arrepia com as nossas músicas. Quem se arrepia são os fãs do Tony Carreira. Deus não se arrepia com as nossas músicas. Nós podemos arrepiar com as músicas dele, mas ele não se arrepia com as nossas, nem se comove com as nossas músicas. A música, os hinos que nós cantamos, irmãos, é para nós tomarmos consciência daquilo que ele nos está a dizer, daquilo que ele já nos disse. Então nós nos usamos uma forma bonita para escutarmos aquilo que o Senhor já nos disse. E isso ele alegra-se. Nós escutarmos a sua palavra. Esse é o primeiro mandamento. Chamar. Escuta. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Porque nele e por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profunda riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal. Santa Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Bendigamos ao Senhor.